Glória a Deus, graça e paz, meus queridos. Estamos aqui mais uma vez falando a respeito do livro Batismo com Fogo. Fogo de Deus devora a palha sem destruir o fruto e nos torna mais limpos, mais puros, mais úteis, mais ricos e mais fortes. Louvado seja Deus. Esse livro é do pastor Hernandes Dias Lopes. Nós fizemos aqui a leitura, né, do prefácio. Todos os prefácios foram 3 prefácios. Pastor Rússio Shedd, em memória. Pastor Antônio Elias e o reverendo Caio Fábio. E demos aqui a apresentação também do pastor Hernandes Dias Lopes, né? Nós entendemos aqui um pouco de como nasceu esse livro, que foi uma mensagem que o pastor Hernandes Dias Lopes pregou, houve gravação, muitas igrejas ouviram essa palavra e uma bênção. Então hoje nós temos o livro e nós vamos continuar aqui falando sobre isso. Eu vi aqui que esse livro tem muitas referências bíblicas e eu vou ler todas elas, porque a palavra de Deus é que traz aí muito aprendizado para nós. E hoje nós vamos aqui começar com o capítulo 1, Batismo com Fogo. Começa com a leitura aqui de Lucas 3,16. Disse João a todos: Eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Lucas 3,16. Então vamos seguir aqui a leitura e vamos comentar, porque Deus quer falar conosco. Certa feita, um dos maiores avivalistas do século XX, Dr. Edwin Orr, numa grande concentração de evangélicos em praça pública, onde milhares de irmãos de denominações diversas estavam congregados, fez algo incomum. Para surpresa e espanto dos presentes, chamou um pastor aspersionista e outro pastor imersionista. Diante da multidão, expectante, perguntou a ambos: Qual de vocês usa mais água para batizar? Essa pergunta, um tanto quanto inconveniente, perturbadora, quase que improcedente, né? No momento como aquele, causou constrangimento aos pastores e ao grande público. Com certeza, né? Que pergunta. Mas antes que sua pergunta intempestiva pudesse instalar um desconforto, acrescentou: Não importa a quantidade de água que vocês usam no batismo, porque a língua do batizando ainda continuará seca. Ele necessita receber o batismo de fogo, porque a água lava o exterior, mas o fogo penetra e purifica o interior. Louvado seja Deus. O fogo depura as entranhas, o fogo queima por dentro. Aleluia. E voltando-se para a multidão, Edwin Orr disse: Vocês precisam desse batismo de fogo. De acordo com a Bíblia, foram muitas as vezes em que Deus revelou-se ao seu povo usando a figura do fogo. Vamos lá. Apareceu a Moisés lá no Monte Horebe, certo? Numa chama de fogo do meio de uma sarça que ardia e não consumia. Lembram disso? Tá lá em Êxodo 3, versículo 2. Deixa eu abrir aqui.
Ali o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo, no meio de um espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Glória a Deus, né? Conduziu o povo de Israel pelo deserto 40 anos nas noites escuras e tenebrosas através de uma coluna de fogo. Êxodo 13, 22. A coluna de nuvem sempre ia adiante deles durante o dia, e a coluna de fogo ia durante a noite. Deus desceu sobre o Sinai em fogo. Êxodo 19, 18. Todo o monte Sinai soltava fumaça, pois o Senhor havia descido sobre ele no meio do fogo. A fumaça subia como se fosse a fumaça de uma fornalha, e todo o povo tremia muito. O aspecto da glória do Senhor era como fogo. Êxodo 24, 17. A glória do Senhor desceu sobre o monte, e para os israelitas a luz parecia um fogo que queimava lá no alto. A nuvem cobriu o monte durante 6 dias, e no 7º dia o Senhor lá da nuvem chamou Moisés. Ali do Sinai, Deus falou a Moisés do meio do fogo. Deuteronômio 4:12. Deuteronômio. Do meio do fogo, o Senhor Deus falou com vocês. Vocês ouviram a voz dele, mas não viram ninguém, só escutaram a voz. O Senhor respondeu com fogo à oração de Elias e provou ao povo apóstata de Israel que só ele é Deus. 1 Reis 18, 38. Então o Senhor mandou fogo, e o fogo queimou o sacrifício, a lenha e as pedras, a terra, e ainda secou a água que estava na valeta. Louvado seja Deus! Deus respondeu a oração de Davi com fogo, quando este lhe ofereceu o sacrifício. 1 Crônicas 21, 26. 21, 26. Então construiu ali um altar para Deus e ofereceu sacrifícios que foram completamente queimados e ofertas de paz. Ele orou e Deus respondeu, mandando fogo do céu para queimar os sacrifícios que estavam no altar. Glória a Deus. No tabernáculo, o fogo era mantido continuamente aceso. Levítico 6, 9. Desce a Arão e aos seus filhos as seguintes leis a respeito das ofertas que são completamente queimadas. A oferta que é completamente queimada precisa ficar no altar a noite toda, e durante esse tempo o fogo do altar deverá ficar aceso. Então, olha só. Desceu fogo do céu quando Salomão acabou de orar, consagrando ao Senhor o templo de Jerusalém, e a glória do Senhor encheu a casa. Aleluia. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7. Segundo Crônicas 7, 1. Quando Salomão terminou a oração, desceu fogo do céu e queimou completamente o animal oferecido em sacrifício e os outros sacrifícios que tinham sido oferecidos. E a glória do Senhor Deus encheu o templo. Aleluia. Elias foi trasladado da terra ao Senhor por um carro de fogo e cavalos de fogo. Segundo Reis 2:11.
E assim foram andando e conversando. De repente, um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias foi levado para o céu num redemoinho. Isaías orou para que Deus fendesse os céus e descesse e se manifestasse, como quando o fogo inflama gravetos. Isaías 64, 1 e 2. Vamos ver. Como gostaríamos que tu rasgasses os céus e descesses, fazendo as montanhas tremerem diante de ti. Elas seriam como a água que ferve em cima de um fogo forte. Os teus inimigos reconheceriam a tua fama e tremeriam de medo diante de ti. Zacarias disse que Deus se coloca protetoramente ao nosso redor, como um muro de fogo. Zacarias 2, 5. Zacarias 2, 5. Pois o Senhor Deus promete que Ele mesmo seria como uma muralha de fogo em volta de Jerusalém, e que Ele morará na cidade e Ele mostrará a sua glória. Louvado seja Deus. Ele faz dos seus ministros labaredas de fogo. Uau! Hebreus 1, 7. A respeito dos anjos de Deus, Deus disse: Deus faz com que os seus anjos se tornem ventos e os seus servidores chamas de fogo. O nosso Deus é fogo. Hebreus 12, 29. Porque, na verdade, o nosso Deus é um fogo destruidor, consumidor, tá? O seu trono é fogo. Daniel 7:9. Continuei olhando e vi que foram postos alguns tronos. Num deles assentou-se aquele que sempre existiu. A sua roupa era branca como a neve e os seus cabelos eram brancos como a lã. O trono e as suas rodas pareciam labaredas de fogo. A sua palavra é fogo. Jeremias 23, 29. Jeremias 23, 29, que diz assim: a minha mensagem é como fogo, é como a marreta que quebra grandes pedras. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Aleluia. O seu amor é fogo. Cantares de Salomão. Vamos lá. 8, 9. Cantares de Salomão, outros de Cântico dos Cânticos. Aqui tá como Cântico dos Cânticos nessa Bíblia. 8, verso 6, desculpa. Grave o meu nome no seu coração e no anel que está no seu lado. O amor é tão poderoso como a morte e a paixão é tão forte como a sepultura. O amor e a paixão explodem em chamas e queimam como fogo furioso. Jesus batiza com fogo. Mateus 3:11. Mateus 3:11. Eu os batizo com água para mostrarem que vocês se arrependeram dos seus pecados. Mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele é mais importante do que eu e não mereço a honra de carregar as sandálias dele. E o Espírito Santo desceu no Pentecoste em línguas como de fogo. Atos
2, versículo 3. Então, todos viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Louvado seja Deus! Quanto fogo na Bíblia, irmãos! Que alegria! E eu tô aqui até suando de tanto calor. Mas Deus é maravilhoso, que palavra! Só da gente saber que estamos aqui aprendendo sobre o fogo do Senhor. E continuando aqui a leitura, ó, é desse batismo de fogo que desejamos tratar aqui. Vocês viram o quanto tá quente, né, o negócio? Porque é esse fogo que a gente quer. É esse fogo que o pastor aqui também quer que nós estejamos prontos para ele. O meu clamor é que essa chama de Deus invadam as nossas vidas. Jesus quer realizar uma revolução bendita em nosso coração. Ele quer tirar-nos de uma vida superficial, débil, pobre e medíocre e levar-nos às alturas excelsas de uma experiência gloriosa com a sua pessoa e com o seu poder. Quando a gente tem um encontro com o Espírito Santo de Deus, quando ele toca em nós, quando há uma profundidade, gente, não tem explicação. Não tem explicação. E é algo assim maravilhoso. É uma experiência que todo cristão deveria passar. Eu não vejo isso como uma doutrina para igreja tal ou igreja tal. Não, cada uma tem as suas experiências, cada uma tem o seu modo de pensar, o seu modo de agir, cada uma tem um pensamento. Eu não estou aqui para julgar nenhuma. Sabe por que eu falo isso? Porque o Espírito Santo, ele é muito diverso. E ele é maravilhoso nesse ponto. A maneira como ele se expressa não tem limites. Hoje, recebendo uma oração da minha querida amiga e parceira, Miriam, ela fez uma oração falando a respeito da minha limitação, que eu sou limitada. Todos nós temos um limite. Mas que o nosso Deus, ele é ilimitado. Não tem limite para o Senhor. Mas ele sabe da nossa capacidade, até onde a gente pode chegar. E o Espírito Santo, ele não nos faz ir além das nossas forças, certo? E ele sabe que nós precisamos estar juntos para que nós possamos o quê? Destravar e seguir em frente. Eu me vejo, né, quando eu olho para trás, eu vejo a Delma de antigamente, era uma Delma que nem sequer falava em público. Era uma Delma que tinha sim timidez, era tímida. Ainda sou, se depender de mim, eu não quero falar em público. E se dependesse de mim, para que eu estaria aqui falando essas palavras para vocês, estudando esse livro junto com vocês? Sabe? Se depender de mim, eu não quero fazer, mas é algo que me dá prazer, sabe por quê? Porque eu sinto o Espírito Santo me usando, eu sinto o Espírito Santo me impulsionando, eu sinto o Espírito Santo comigo, eu sinto ele me levando para o mais profundo. Eu não estou aqui para falar palavras teológicas, não foi esse o motivo desse canal. O motivo desse canal é falar de Jesus, é falar do Espírito Santo, é estudar a palavra do Senhor através de livros bons. Esse é o intuito desse canal. Entende? Então, é nisso que o Senhor me chamou até então. Não sei, daqui para frente, não sei o que vai ser de mim. Mas, por enquanto, eu sinto prazer em estar aqui com vocês, fazendo leitura, seguindo aí aquilo que o Senhor toca no meu coração. E isso não tem preço, sabe? Ainda que
eu esteja, vamos dizer assim, em momentos frágeis na minha vida, né, em momentos difíceis, quando eu estou aqui fazendo isso e estudando aqui um pouco mais com vocês, eu me sinto fortalecida no Senhor, sabe? E eu sinto esse impulsionar do Espírito Santo na minha vida, dizendo: continua, continua, você é capaz, continua, você pode, continua, vai dar tudo certo. Aleluia, vai dar tudo certo. Então, é isso que o pastor está falando aqui também. Jesus quer realizar uma revolução bendita em nossos corações. Ele quer tirar todo de nós dessa vida superficial, dessa vida medíocre, essa vida que nos distrai, sabe? E nos levar aonde? Nas alturas. Dar-nos uma experiência gloriosa, uma experiência diferente, com poder. Quem quer poder precisa se humilhar mais. Eu quero ter poder, eu quero viver no poder do Espírito. Precisa haver, não é humilhação de passar vergonha. Eu ouvi o pastor falando esses dias no congresso lá na minha igreja, que muitas vezes a gente acha que se humilhar na presença de Deus é passar vergonha. Não. Fulano me humilhou. Não. Não é isso. É você dizer não às suas vontades cada vez mais. É você se render aos pés do Senhor e falar: Pai, eu quero mais de Ti. Eu quero fazer a Tua vontade. Eu quero agradar o Senhor. Independente do que quer que seja que eu for fazer, é para agradar a Ti. Não importa. Tudo é para a glória de Deus. É isso que a gente aprende quando a gente lê a palavra do Senhor, porque tudo é para a glória de Deus. Até aquilo que a gente acha que não é, como vamos supor, um exemplo, comer, a gente acha que não é para a glória de Deus às vezes. Dormir não é para a glória de Deus. Coisas rotineiras, né? Tomar um banho não é para a glória de Deus. A gente pensa, imagina, nada a ver. Não, tudo é para a glória de Deus. Se você está tomando um banho, você está cuidando do templo do Espírito Santo. E o templo do Espírito Santo requer cuidados. E é para a glória de Deus. Sabe, quando você vai ao médico, é para a glória de Deus. Quando você faz aquele check-up, quando você toma um banho e lava a cabeça, você se purifica. Quando você faz disso um propósito, você se purifica. Quantas vezes o Senhor fala comigo no banheiro, no chuveiro? Eu ouço o Senhor falando comigo, ouço a voz de Deus lá no banheiro. Delma, é verdade. Eu, não sei você, mas eu vejo isso com o quê? Com propósito. Você vai dormir, quantas vezes você dorme e o Espírito Santo está lá falando no seu ouvido. Coisas que às vezes você nem sabe. Você acorda e fala assim, poxa, mas como isso? Quando você vai ver, ele falou coisas que iriam acontecer no seu dia a dia. Ele falou sobre coisas que futuramente você acha que foi só um sonho e não foi. Acontece. Eu tenho experiências com isso. Quantas vezes ele já soprou coisas no meu ouvido, falou a respeito dos temas que a gente estudou lá na sala de oração no Instagram. Gente, isso não tem explicação. Sabe, quantas vezes o Senhor já falou ao meu pé do ouvido a respeito dos meus filhos, do meu marido, me impulsionou a fazer coisas que eu achava assim, eita, que isso? E eu fiz para a glória de Deus e eu vi o resultado. Ninguém me contou, ninguém falou. Não, eu vivi. E eu quero continuar vivendo para a glória de Deus. Eu quero continuar vivendo para a glória de Deus. Essa é a verdade. Quero, em nome de Jesus, tocar a trombeta em Sião e clamar em plenos pulmões a igreja de Deus neste país, que há algo mais para nós. Louvado seja Deus. Eu creio, há muito mais, infinitamente mais, para ser o quê?
desvendado e experimentado, porque o nosso Espírito Santo, ele é desse jeito, ele é ilimitado. E você tem o fôlego de vida. Quando você tem fôlego de vida, você é o quê? Criatura semelhante a Deus. Criatura semelhante ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Mas aí o pecado inundou aí a terra, inundou através das nossas vidas e tenta o quê? Cegar isso da gente, tirar isso da gente, tirar essa autoridade, tirar o reflexo do Jesus, o reflexo do Espírito Santo em nós. É isso que o pecado tenta fazer. E o que acontece? Infelizmente, o pecado se tornou o quê? A nossa carne pecaminosa. E não podemos ficar apenas nos primeiros passos da vida cristã, tomando leitinho, só tomando leitinho. Não, como Paulo mesmo diz, a gente tem que comer carne, a gente precisa comer feijão, mas o que? Espiritual, falo, que isso a gente come, né? Mas quando a gente se alimenta espiritualmente de verdade, vai a fundo, pesquisa, entra na Bíblia. E uma coisa maravilhosa, gente, você não precisa ler a Bíblia ai, mas eu não estou entendendo nada, porque você não está deixando o Espírito Santo falar no seu coração. Porque quando você caminha com o Espírito Santo, quando você vai ler a Bíblia, ele mostra as coisas surpreendentes para você. Coisas que você fala assim, poxa, mas eu li tantas vezes esse capítulo, quantas vezes eu já li a Bíblia e eu nunca tive essa ótica. Por quê? Porque você não está andando em novidade de vida com o Senhor. Quando a gente quer um novo tempo, aprendi também essa semana, novo tempo com o Senhor é deixar Deus usar você em qualquer circunstância, quer boas ou ruim aos nossos olhos. Pode ser ruim, mas às vezes o Senhor quer te mostrar alguma coisa, te ensinar alguma coisa. Eu, Delma, pessoal, estou passando por algumas dificuldades. Delma, pessoal, estou passando por dificuldades. Mas eu sinto o Senhor me carregar no colo. Eu sinto o Senhor mostrando. Eu sinto o Senhor direcionando. Eu sinto o Senhor caminhando comigo. Então, tá ruim para Delma? Tá, porque a Delma tá no limite. Mas o Senhor conhece o meu limite. E nada além do que eu possa suportar ou carregar. Nada. Então eu sei em quem eu tenho crido. E é muito poderoso. Muito, muito. Então eu não posso ficar aqui querendo só leitinho, não. Eu tenho que querer algo, eu tenho que estar disposta a viver com o Senhor, a ter uma vida de novidade, a não ficar pecando, aqueles mesmos pecados de sempre. Não, nem tô falando pra gente mudar de pecado, não. Pra gente buscar quebrar isso em nome de Jesus e buscar aí uma santidade de verdade, uma busca, uma vida de consagração, uma vida de santidade, uma vida de integridade, porque quando a gente vive assim, não dá erro. Pelo contrário, é acerto na nossa vida. Temos a nos dispor o batismo de fogo, o revestimento de poder. Temos a nosso dispor um derramamento do Espírito. Isso está disponível, irmãos. Não é algo que não vai acontecer. Talvez aconteça, talvez não. Não. Está disponível para nós. Não podemos viver enfraquecidos. Não podemos viver enfraquecidos, pois o que está à nossa disposição é a suprema grandeza do poder de Deus. Aleluia. E nós vemos isso, Efésios 1:19. Vamos ver. Efésios 1:19. E como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele,
Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa, continua no 20, que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Que força é essa? Força poderosa que age em nós. É o Espírito Santo de Deus, é o fogo do Senhor. Não tem outra força. Não, é o Espírito Santo de Deus que vem sobre nós e através de nós, né? É Ele quem traz esse poder aí para nós, essa força poderosa, é o poder dele. Não podemos ficar nos arrastando pela vida, vencidos e nocauteados, sem ânimo e sem vigor, porque em Cristo e com Cristo estamos assentados nas regiões celestiais acima de todo principado e potestade. Efésios 2, 6. Porque estamos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele, para reinarmos com Ele no mundo celestial. Louvado seja Deus! Não basta ficar falando de poder. Precisamos conhecer e experimentar esse poder, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Não consiste só em ficar falando, né? Não, a gente tem que crer, buscar esse poder. 1 Coríntios 4:20. Deixa eu abrir aqui. 1 Coríntios 4:20, que diz assim: Pois o reino de Deus não é coisa de palavras, mas de poder. De poder. O evangelho que abraçamos é o evangelho de poder. Tá vendo? O reino de Deus não é de palavra, o evangelho não é de palavra também. Não é só de palavras. Então vamos lá. Romanos 1:16. Eu não me envergonho do evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus. A cruz que anunciamos é poder de Deus também. 1 Coríntios 1:18. 1 Coríntios 1:18. De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Aleluia. O Espírito que recebemos é o Espírito de poder. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Não é espírito de covardia, de medo, não. É espírito de ousadia e coragem. Louvado seja Deus. Entretanto, a igreja não está vivendo essa realidade. Infelizmente, ela está fraca, não está causando impacto nenhum. E aí, o que acontece? Seu testemunho não convence nem a ela mesma. Mais do que nunca, precisamos orar a Deus por um batismo de fogo. Só o fogo do Espírito é capaz de inflamar a igreja. Só o fogo do Espírito é capaz de acordar este povo que é mais poderoso da terra. Então, aleluia. E é isso que nós queremos. Queremos o fogo do Espírito. Então, no próximo áudio, nós vamos falar aí um pouquinho como ter esse fogo, o que esse fogo faz, o que esse fogo vai trazer para o meu bem-estar, para mim, como uma vida espiritual, para minha vida emocional, para minha vida, o que eu vou poder fazer com esse fogo, o que esse fogo vai fazer em mim. E é isso aí, nós vamos entender um pouco mais sobre isso.
Amém. Louvado seja Deus. Deus eterno, muito obrigada, Senhor, por ser esse fogo. E eu já quero, Deus, começar aqui a pedir que o Senhor alastre esse fogo em nós, que o Senhor venha com esse fogo e nos aqueça. Vai trabalhando, Espírito Santo, em cada vida que está aqui comigo, está ouvindo esse áudio. Que cada um, ó Deus, que está disposto a caminhar aí com o Senhor, receba desse fogo que aquece o nosso coração, que ilumina a nossa vida, que purifica dos pecados, que nos ajuda, Senhor, a alastrar, a queimar, porque quando nós, não importa a quantidade de fogo que tem dentro de nós, quando a gente se ajunta, fica muito quente. Então, ó Deus, eu estou aqui nesse momento aqui agora, nesse quarto, sozinha. Sim, orando ao Senhor e pedindo que a minha chama que está aquecendo aqui o meu coração, que vem de ti esse fogo, possa, Deus, se espalhar através da minha voz e que o teu Santo Espírito possa tocar, assim como o Senhor tocou lá em Isaías, com aquela tenaz, que a minha voz seja uma voz que toque os corações. Não porque eu sou melhor que ninguém, não porque eu falo bem, não, nada disso, nada disso. Pelo contrário, Senhor, mas porque o Senhor está aqui queimando em mim, o Senhor está aqui junto comigo. E eu sei, ó Pai, que pode aquecer muito mais. E usa para a tua honra e tua glória e aquece esses corações. Em nome de Jesus. Amém.